Salve juventude, tudo de buena na Laguena? Guilherme Matar na área para falar de uma coisinha que rolou no último sábado, dia 22 de novembro de 2025. O show do Richard Ashcroft, em São Paulo, no estádio Morumbis, abrindo pro Oasis nessa turnê de retorno que a banda dos irmãos Gallagher trouxe pro Brasil. Nesse conteúdo aqui eu vou falar especificamente do show do Richard, beleza? Muito que bem! O Richard Ashcroft é conhecido por ter sido o líder da banda The Verve, um grupo que começou influenciado pelo shoegaze, ou dream pop, como você preferir chamar, e depois foi se desenvolvendo até virar um dos nomes mais conhecidos dentre os associados de alguma forma ao Britpop. Os caras são muito lembrados, especialmente pelos hits Lucky Man e Bittersweet Symphony. Sobre o Richard em específico, ele tem uma carreira solo até extensa, viu? Lançou vários álbuns do ano 2000 pra cá, incluindo um disco novo, Lovin' You, que saiu no último dia 10 de outubro desse ano de 2025. O show do Richard Ashcroft em si foi curto, durou ali 40 e tantos minutos, com músicas muito semelhantes em estilo no formato Power Ballad. Ouvindo o cara, aliás, você percebe como a escolha dele para abrir o Oasis fez sentido, já que a forma dele cantar em especial, sem tanta variação, tem a ver com o lance do Oasis. Tanto que são amigos, né? E o Oasis dedicou a música Cast No Shadow oficialmente em homenagem a ele nos anos 90. Tem ali essa menção no encarte do álbum What's the Story Morning Glory. Até dei uma olhada na versão em CD que eu tenho do Morning Glory aqui em casa e tá lá a dedicatória à genialidade do Richard Ashcroft. Aí vem a parada interessante de pensar. O Richard, homenageado pelo Oasis nessa música Cast No Shadow, tá aí abrindo shows da turnê de retorno dos irmãos Gallagher. Olha como é a vida, né? Como era de se esperar, a reação do público em São Paulo foi mais inflamada quando Richard tocou os clássicos do Verve, Lucky Man, a balada The Drugs Don't Work e Bittersweet Symphony. E vale mencionar, só houve uma música da carreira solo do guri dentro do repertório que ele tocou no estádio de São Paulo. De acordo com a listinha que aparece no site setlist.fm, tirando Break the Night with Color, que nem é do álbum novo que o Richard lançou em outubro, as outras 6 músicas que ele tocou no Morumbis foram todas do repertório do Verve. Teve um momento legal de homenagem também na apresentação do rapaz. A banda do Richard, na abertura de uma das músicas, chegou a entoar aquele riff de baixo e o comecinho instrumental da faixa She Bangs the Drums, dos Stone Roses. E isso rolou para homenagear o Money, baixista que ganhou proeminência tocando nos Stone Roses e que faleceu recentemente. Lá no Morumbis, tinha até uma faixa do público ali numa das arquibancadas que fazia referência ao Money. Da banda de apoio do Richard, o guitarrista Steve Wireman me chamou a atenção no começo do show. E a própria formação da banda também, porque quando o Richard só cantava, a formação ficava mais enxuta, com um único cara sustentando instrumentos de 6 cordas, no caso, o Steve Wireman. E eu curto esse minimalismo, digamos assim, que não é fácil de sustentar numa apresentação de estádio de grande porte, como é o Morumbis. Enfim, jovem, é isso aí. Era isso que eu queria comentar com você sobre o show do Richard Ashcroft, abrindo pro Oasis no dia 22 de novembro de 2025. Eu estava lá no Morumbis assistindo a parada e foi bacana testemunhar esse evento. Um abraço, até a próxima.